TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 19 de junho, feriado de Corpus Christi, e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis anuncia plano de contingência para o transporte público e cancela 7 contratos emergenciais com empresas de ônibus. Ocupação hoteleira de Petrópolis registra 75% no feriado de Corpus Christi, com expectativa de atingir os 90%. Polícia Militar prepara esquema especial para o feriado de Corpus Christi, com mais de 3.500 agentes nas ruas. Ponte do Arranha-Céu, em Itaipava, será interditada para teste de carga. Homem é preso e 3 menores apreendidos com drogas e armas no Atílio Marote. Operação Lei Seca completa 17 anos de existência. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Prefeitura de Petrópolis iniciou um processo estruturado de reconstrução do sistema de transporte público aqui na cidade. O plano de contingência, que é dividido em 5 fases, foi anunciado com o objetivo de tornar o transporte público mais barato para o usuário, mais eficiente na operação e mais transparente no controle público. Para começar a implementação do plano de contingência do sistema de transporte público de Petrópolis, o primeiro passo é o cancelamento dos contratos emergenciais firmados nos últimos anos, após a cassação das permissões das empresas Petroita e Cascatinha. Vale destacar que a medida não interfere no serviço prestado atualmente, tendo em vista que a oferta de ônibus tem que ser mantida. Ao todo, 7 contratos serão cancelados com as empresas Cidade das Hortênsias, que atende às regiões do Carangola, Estrada da Saudade e Trono de Fátima, Cidade Real, que atende ao Alto da Serra, Independência, e Ciméria e Turpe, que assumiu as linhas do Roseiral, Jardim Salvador e Retiro. Outra medida prevista no plano é a revisão das linhas existentes. Com isso, o cenário do transporte público muda, já que será necessário reorganizar a distribuição dos lotes das linhas existentes. Além disso, também está prevista a implantação da bilhetagem eletrônica sob controle da Prefeitura, que passará a gerir diretamente os recursos arrecadados no sistema. A gente falou muito sobre o transporte público aqui em Petrópolis nessa semana. A gente falou sobre a possibilidade da tarifa subir para R$ 6,40, o que a Prefeitura é contra, e por isso essa reestruturação completa aqui no transporte coletivo da cidade, que é mais do que necessária. A gente sabe que na saída da Cascatinha e da Petroita, algumas empresas precisaram assumir de forma emergencial as linhas, mas não estão dando mais conta. Os passageiros estão sofrendo muito. Imagina se há esse aumento na tarifa, o quanto a gente não vai sofrer mais, porque não tá legal. Então, essa estruturação completa é muito importante e a gente espera muito que o governo municipal consiga fazer essa reestruturação, porque a gente realmente está precisando. Bom, gente, mas agora mudando de assunto, as celebrações de Corpus Christi começaram logo cedo aqui em Petrópolis nessa quinta-feira. Uma missa celebrada pelo padre Adenilson Ferreira iniciou o dia na Catedral São Pedro de Alcântara. A repórter Ana Beatriz Tomás acompanhou essa missa e traz agora mais informações pra gente. A Catedral São Pedro de Alcântara iniciou as comemorações do dia de Corpus Christi com uma missa celebrada pelo padre Adenilson Ferreira às 8 horas da manhã. Esta foi a primeira missa do dia cheio de celebrações e reuniu centenas de fiéis. Por volta de 11 horas da manhã, os fiéis iniciaram a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi que seguem à tarde. O dia será recheado de programações especiais que se encerram em uma procissão que percorrerá o centro histórico de Petrópolis. O dia de Corpus Christi é celebrado mundialmente. Ana Beatriz Tomás para a TV Correio da Manhã.
Gente, como a Ana falou, as celebrações seguem ao longo do dia. 3 horas tem mais uma missa e em seguida a procissão aqui na cidade de Petrópolis. E claro, mais informações sobre Corpus Christi você confere nos nossos telejornais, a matéria completa sobre as missas que a Ana está preparando pra gente e também uma matéria que o Francisco está preparando, especialmente sobre a montagem dos tapetes. E claro, isso tudo você confere aqui nos nossos telejornais. Mas ainda falando sobre esse feriadão de Corpus Christi, esse clima ameno, as noites frias e a paisagem envolta em neblina aqui de Petrópolis, criam o cenário perfeito para os turistas visitarem a nossa cidade. E com a chegada do inverno, que já é nessa sexta-feira, dia 20 de junho, e também, claro, do feriadão, o turismo está em alta. A ocupação hoteleira da cidade imperial, por exemplo, está em 75%, com expectativa de atingir os 90%. A ocupação hoteleira de Petrópolis já ultrapassa a casa dos 75%, com expectativa de ultrapassar os 90% nos próximos dias, por causa da chegada do inverno e do feriado prolongado de Corpus Christi. Algumas pousadas e hotéis da cidade já estão próximas de 90% de ocupação. E a cidade está preparada para receber casais, familiares, com esse clima friozinho, porém bastante acolhedor. Os visitantes que chegarão na cidade encontrarão temperaturas particularmente baixas, mas com dias ensolarados. Nos últimos dias, os termômetros marcaram mínimas entre 7 e 8 graus. O Pico da Caledônia, por exemplo, marcou 2,5 graus no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. E a cidade literalmente entra no clima. Os hotéis, pousadas, restaurantes acendem suas lareiras, proporcionando um ambiente ainda mais agradável, mais acolhedor, com menus super especiais. O Festival de Fondue, Caldos e Cremes segue até o dia 3 de agosto. O evento vai acontecer em diversos pontos da cidade, com uma variedade de restaurantes, pousadas, cafeterias e cervejarias, com menus especiais para a ocasião. Estamos aí no meio do Festival de Fondue de Caldos e Cremes, que vai até o início de agosto, no dia 3 de agosto, além de uma diversa programação, desde os teatros, casas de espetáculo, diversas programações de entretenimento acontecendo na cidade, os arraiais. O diretor executivo do Petrópolis Convention diz que a chegada do inverno e do clima típico da época deixa a cidade ainda mais acolhedora. A cidade já vem registrando temperaturas baixas nas últimas semanas, clima super favorável para a região serrana, apesar do friozinho, dias ensolarados, céu azul, muito verde. E olha só, no fim da tarde de ontem, a prefeitura atualizou essa porcentagem e já informou que a ocupação hoteleira já chegou nos 81%, ou seja, até o fim do feriadão vai se aproximar cada vez mais ali dos 90%. A nossa cidade está mesmo nesse período de alta temporada, com muitos eventos, é o clima frio, né? Não só na cidade de Petrópolis, também muitas outras cidades da região serrana, então é a hora perfeita para os turistas nos visitarem. E bom, gente, ainda falando sobre o feriado de Corpus Christi, agora falando de segurança, o governo do estado, por meio da Secretaria de Polícia Militar, preparou um esquema especial para esse feriadão prolongado de Corpus Christi, que vai de hoje, quinta-feira, até o domingo, dia 22 de junho. Com atuação em diferentes pontos do estado, o planejamento prevê o reforço nas rodovias estaduais, na orla da capital e no interior da rodoviária do Rio de Janeiro, onde agentes do Batalhão de Policiamento em áreas turísticas intensificarão as abordagens nas plataformas de embarque e também desembarque. O efetivo será reforçado com 3.564 militares e 828 viaturas. Nas estradas, o Comando de Polícia Rodoviária definiu 8 novos pontos de policiamento nas rodovias estaduais que dão acesso às regiões Serrana e dos Lagos, consideradas os principais destinos de quem pretende passar o feriado fora da capital fluminense. O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas também vai intensificar as rondas com o uso de viaturas e motopatrulhas na Avenida Brasil e nas linhas vermelha e amarela. Na Zona Sul, o 19º Batalhão de Polícia Militar vai atuar também na FIFA Fan Zone. Montada na orla da Praia de Copacabana, o local vai receber torcedores do Clube de Regatas do Flamengo. A expectativa é de grande público para acompanhar a partida do rubro-negro carioca contra o Chelsea da Inglaterra, válida pelo Super Mundial de Clubes da FIFA. Ainda na orla da capital fluminense, com a previsão de tempo estável e elevação da temperatura, a corporação vai estar preparada para o aumento no número de banhistas nas praias da cidade. O reforço nos batalhões de área será realizado por unidades do 1º e do 2º Comandos de Policiamento de Área, além dos batalhões subordinados ao Comando de Policiamento Especializado. Na Zona Oeste, o 31º Batalhão de Polícia Militar e o 18º Batalhão vão reforçar os acessos ao pavilhão do Rio Centro, onde acontece a 41ª edição da Bienal do Livro.
Gente, agora um alerta aos motoristas aqui de Petrópolis. Na próxima segunda-feira, dia 23 de junho, a ponte do Arranha-Céu, que fica no distrito de Itaipava, ficará totalmente interditada para a realização de um teste de carga, que é um procedimento essencial para garantir a segurança e a confiabilidade do equipamento. A gente já falou muito aqui da ponte do Arranha-Céu e do perigo, do risco que ela tem gerado para os motoristas. Desde fevereiro, essa ponte que liga a rodovia federal BR-040, na altura do quilômetro 68, à estrada União Indústria, teve o trânsito impedido para veículos com peso superior a 10 toneladas. O teste, que será promovido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, com apoio da Prefeitura e a empresa de engenharia Concremat, serve para verificar a capacidade da ponte de suportar cargas máximas e identificar possíveis problemas. Ainda no início deste ano, um laudo da própria empresa solicitado pelo DENIT já havia apontado a necessidade de restringir o peso dos veículos que trafegam pela ponte diariamente, a fim de preservar a estrutura da ponte, principalmente dos pilares da cabeceira, que apresentavam rachaduras. Com isso, não apenas os caminhões com carga superior a 10 toneladas foram impedidos de trafegar na estrutura, mas também as linhas do transporte de ônibus urbano de passageiros tiveram seu itinerário alterado. Os testes começam já no sábado e domingo, dias 21 e 22, mas o fechamento total da ponte está previsto para segunda-feira. Essa questão da ponte do Arranha-Céu também é outra novela que a gente vem enfrentando muito aqui em Petrópolis, né? Já virou alerta de várias organizações, a Nova Moçanta, a própria UNITA, Unidos por Itaipava. Então, é muito importante que essa obra seja logo reformada. Ela está inclusa já no novo processo, na nova contratação da concessionária que vai assumir a BR-040 em agosto, mas ainda não há uma data para que essa obra aconteça. Então, é um risco iminente para os motoristas. Então, quem puder evitar, que evite. Então, na segunda-feira, ela vai estar interditada para que a prefeitura consiga, né, em companhia ali com o DENIT, fazer uma avaliação completa dessa ponte. Bom, gente, agora falando sobre as ações policiais, um homem foi preso e 3 menores foram apreendidos com drogas e armas no bairro Atílio Marotti, aqui em Petrópolis. A operação foi resultado de uma ação conjunta entre as polícias civil e militar, que aconteceu nesta quarta-feira. Foram apreendidos 202 tabletes de maconha, 100 cápsulas de cocaína, 2 rádios transmissores, um revólver calibre 38, 12 munições do mesmo calibre, R$ 270 em espécie e um telefone celular durante a operação que ocorreu no bairro Atílio Marotti, em Petrópolis. Todo o material estava com um homem de 38 anos e 2 adolescentes de 17 e 14 anos, respectivamente, sendo um deles da comunidade de Manguinhos, na capital fluminense. Os acusados foram encaminhados nesta quarta-feira para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores, permanecendo preso. Já os adolescentes foram autuados por fato análogo aos crimes de tráfico e associação ao tráfico, permanecendo apreendidos. E olha só, a Lei Seca completa 17 anos nesta quinta-feira, dia 19 de junho, com avanços importantes na região serrana aqui do Rio de Janeiro. Após atingir o maior índice de alcoolemia em 2023, com 23,3% dos motoristas abordados sendo flagrados sob efeito de álcool, os dados mais recentes apontam para uma redução, 18,8% em 2024 e 15% neste ano de 2025. Apesar da queda nos registros, os números continuam elevados em comparação à média estadual, que ficou em 8,96% no mesmo período de 2025, reforçando a necessidade de atenção redobrada na região. Mas nós estamos ainda no processo de evolução, de conscientização e de consolidação. Segundo dados da Secretaria de Estado de Governo, entre 2022 e 2025, até maio, mais de 15 mil motoristas foram abordados nas cidades serranas e 2.441 foram flagrados dirigindo após consumir bebida alcoólica. O ano de 2023 concentrou os piores índices, com 1.041 casos em 4.470 abordagens. Em 2024, foram 701 flagrantes em 3.741 abordagens e em 2025, até o final de maio, já são 166 casos em apenas 1.105 abordagens. De acordo com o deputado federal Hugo Leal, a Lei Seca é mais do que uma mudança legislativa. Ela veio para mudar os hábitos dos motoristas e desde 2008, mais de 65 mil vidas já foram salvas.
a lei seca, que faz 17 anos, é a lei da vida. Nós precisamos continuar apoiando a lei seca pelos significativos resultados. Para Hugo Leal, a participação da população é muito importante para a atuação da lei. Todos que apoiam, todos que ajudam, também são partícipes, também são colaboradores e também são pessoas que estão salvando vidas. Viva a lei seca! 17 anos de atuação, 17 anos de vigência, 17 anos salvando vidas. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Estamos de volta. E, gente, olha só, hoje é quinta-feira, é feriado, mas claro que a gente não pode ficar de fora dos principais destaques do mundo do esporte. Ainda mais agora com essa semana que tem muita informação legal sobre o Mundial. Então vamos ao Correio Esportivo com Gabriel Toledo e Hugo Petersen. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E nessa edição a gente vai focar, é claro, na competição do momento, o Mundial de Clubes. Começamos com o resultado que ficamos devendo na última edição. O Fluminense superou as expectativas, pelo menos no meu ponto de vista, e empatou em 0-0 com o Borussia Dortmund em um jogo muito bom do time de Renato Gaúcho. Apesar de não ter saído com a vitória, o tricolor das Laranjeiras foi superior ao time alemão e conquistou um ponto muito importante contra o time mais forte do grupo. E por isso, tem real possibilidade de se classificar em primeiro no grupo F. Toledo, eu sinceramente esperava uma vitória tranquila do Borussia Dortmund e o Fluminense engrossou a parada e jogou bem melhor que o time alemão. Com certeza, e o Fluminense teve, na minha visão, as principais chances. Teve aquele lance do Everaldo, inacreditável, ele ter feito o que ele fez, ele não perdeu. Que ele não fez, ele não chutou. Foi inacreditável. Ele não Como é que o camisa 9, ele estava com a camisa 9 nas costas e ele não chutou no gol. A função dele é fazer gol. Fazia o gol e ele não chutou, ele passou. Tudo bem, podia ser que o passe foi bom, mas é que ele estava tranquilo. Tava na perna boa. Tava na perna boa. Ele tinha espaço para chutar de esquerda ou de direita e ele não chutou. Tremeu. Ele tremeu na base ali, sentiu a pressão, porque não é possível um camisa 9 não chutar naquele lance ali. Mas assim, no contexto geral, o time todo do Fluminense foi muito melhor. E no lado alemão, para mim, o destaque, que é um destaque até que negativo, o destaque seu goleiro, num time muito melhor, o destaque negativo, o Kobel, foi com certeza o melhor jogador da partida do time do Borussia Dortmund. É verdade, o Fluminense finalizou o dobro de vezes do que o Borussia Dortmund, o Kobel teve que fazer algumas defesas, teve até um lance que tem uma cabeçada e tem uma sobra de bola, que tá o goleiro e o Nonato, meio campista do Fluminense, e o goleiro, apesar de estar impedido, o goleiro fez uma defesa espetacular, o goleiro suíço, o Kobel, muito bom goleiro, só não é titular da seleção da Suíça, porque tem o Sommer lá. Dois goleiros muito bons. Muito bons, a seleção nesse quesito ali é muito qualificada, e eu diria que esse resultado foi muito surpreendente. E Toledo, você destacou o goleiro, o Kobel, eu quero destacar o meio-campista do Fluminense, meio-campista ponta direita ali, John Arias, que, na minha visão, se ele quiser, ele joga em praticamente qualquer prateleira do futebol mundial. É isso aí, eu vi um comentário que é excelente. Ele pode escolher se ganha em reais, se ganha em euros, se ganha em libras, se ganha em dólar, porque assim, esse futebol que ele já tem apresentado há um tempo, ele pode jogar em qualquer lugar que ele quiser. Assim, com alguns limites, é claro, né? Mas assim, na Europa, com certeza ele consegue jogar em muitos times. Inclusive, nesse time do Borussia Dortmund, afirmo dizer que ele resolveria esse embolo ali que é aquele time. É verdade, ele tem tido muito destaque aqui no Fluminense, tem tido destaque na seleção colombiana. Ele poderia jogar no Borussia Dortmund. São poucos os times que estão nesse Mundial de Clubes, inclusive, que na minha visão ele não jogaria. Acho que ele não jogaria no Real Madrid, no PSG, Bayern de Munique. Os que são muito acima, o Manchester né? City. Mas tirando esses quatro, ele tem espaço em Inter de Milão, finalista de Champions, Borussia Dortmund, Chelsea, porque ele realmente está jogando muito futebol e a gente está destacando isso já faz um tempo. Com certeza. Voltando rapidinho no lance do Nonato, você acha que foi mais demérito do Nonato ou mérito do Kobel? Cara, eu acho que ali é uma conjunção de fatores, porque o Nonato, ele tem a chance e ele chuta tirando do goleiro. Só que o goleiro, é aquele negócio, o instinto dele foi pular exatamente onde o Nonato chutou, que não era em cima dele. Ele já realmente pulou para o canto do gol. Então acho que ali é muito mérito do goleiro, também um pouquinho de demérito do Nonato. É com certeza uma das defesas mais bonitas desse Mundial de Clubes. Exatamente, junto com aquela do goleiro do Al-Ahly na primeira rodada, no primeiro jogo, eu acho que estão ali como as duas melhores defesas desse campeonato até agora, que está muito bom. Isso aí. E Toledo, é importante destacar que esse resultado positivo do Fluminense não foi a única surpresa dessa primeira rodada do Mundial de Clubes, não é mesmo? É isso aí, Hugo. A gente teve muitos jogos bons nesse período que a gente não estava aqui apresentando. A gente começa com River Plate e Urawa Red Diamonds. Foi River Plate 3-1 para cima deles. Foi um jogo bem movimentado, um jogo interessante. Esse time do River Plate, apesar do Urawa Reds não ser um time tão qualificado, River Plate mostrou que vem forte,
time treinado pelo Marcelo Galhardo, é muito bom, muito bem treinado. E outra coisa que eu queria comentar rapidinho desse jogo é a marra dos outros jogadores sem ser do River. Eles entraram e não cumprimentaram assim o direito dos jogadores do River Plate. Exatamente, o capitão do time não cumprimentou ninguém, ele só passou. Aí depois eu vi uma entrevista ele falando que ele se confundiu com aquela situação que ele nunca tinha visto. Na minha visão, ele tentou meter uma marra ali, viu que pegou mal e meteu um miguezão. Isso aí. Aí a gente vai um jogo assim desvalorizado. O San Hyundai contra Mamelodi Sundowns do grupo do Fluminense. É verdade, jogo interessante. Foi 1-0 pro Mamelodi Sundowns. E o Fluminense tem que abrir o olho, porque é aquele negócio. Conseguiu um resultado bom contra o time mais forte do grupo, mas tem que prestar muita atenção, porque às vezes nesses jogos mais fáceis, às vezes o time se enrola, consegue um resultado, se embola e tem um empate, uma derrota ali, e pode ter a situação nesse Mundial de Clubes muito prejudicada. E eu acho que o Mamelodi, na minha visão, pode até causar uma zebinha, pode surpreender, pode eliminar tanto o Fluminense quanto o Borussia Dortmund, aí a gente não sabe, porque esse time ele é bom, ele é bonzinho e é um time muito rápido, é um time que sabe jogar. Interessante, né? Aquele que pode ser uma pedrinha no sapato. E falando em pedrinha no sapato, a gente tem que falar de um cara aqui que foi pedrinha no sapato do Atlético de Madrid por anos e dessa vez foi pedra no sapato para Inter de Milão, finalista da Champions. Isso porque a gente está falando de Monterrey e Inter de Milão 1-1, com um gol de cabeça de Sérgio Ramos, com 39 anos de idade. Eu também sou muito fã dele, ele abriu o placar, ou seja, a Inter de Milão teve que buscar esse resultado e teve muita dificuldade para isso. Exatamente. E o Sérgio Ramos já deve ter sido o gol de número 122 dele, algo assim bem próximo. É muito gol para um zagueiro. Muito gol para um zagueiro. Teve aquela época que ele fazia gol de falta, batedor de pênalti. Foi em 2020, né? E agora ele tá no Monterrey lá do México. Só jogou 10 jogos até agora e fez 5 gols. Para um zagueiro é um negócio impressionante. É um zagueiro eterno. Vamos botar junto com o Thiago Silva, que está com 40 anos jogando em alto nível nesse Mundial. A gente tem o Sérgio Ramos ali ainda. Daria para fazer uma dupla de zaga muito veterana, mas que tem muita qualidade. Se tivesse um tempo atrás jogando junto, com certeza seria uma das melhores duplas da história. Pelo menos a gente esperaria, Exatamente. Né? E aí a gente tem Manchester City contra o Wydad Casablanca. Foi 2-0, o City com um time bem misto. Time bem misto. O Manchester City jogou na rotação bem mais baixa do que o normal. Como você falou, quem estava jogando na rotação um pouco mais alta são os jogadores que são normalmente reservas, né? O Haaland não estava de titular, o Rodri não estava de titular e venceu sem nenhuma dificuldade. Isso aí, e o City ainda teve um expulso, o Rico Lewis teve uma entrada assim, na minha visão até que criminosa. Exato. O Ramon Abate-Abel, que era o árbitro da partida do Brasil neste jogo. Que vale destacar que é um dos cotados para apitar a final. Mas a gente tem que destacar que, apesar dessa expulsão muito correta, porque o Rico Lewis dá um carrinho e aquele negócio, ele vai sem querer, vai no movimento, mas ele podia ter baixado o pé ali. Porém, tem um outro lance, que é um jogador do Casablanca dá um pisão aqui na virilha de um jogador do Manchester City e ele não deu vermelho. Então, até quando acerta, erra. Impressionante a arbitragem brasileira. Aí a gente tem, na minha visão, um dos melhores jogos desse Mundial até agora, que foi Real Madrid ao Hilal. Foi um jogão e muito surpreendente. Não esperava que o Real Madrid ia ter tanta dificuldade, tanto que não conseguiu vir. Estreia de Xabi Alonso. Exatamente, estreia de Xabi Alonso, estreia de Alexander Arnold, de Hulsen. Foi a estreia de vários jogadores sem Mbappé e só ficou no 1-1. Só ficou no 1-1. Surpreendente isso daqui. Eu achei que o Real Madrid ia passar. O Hilal dá pra ver que vai ser uma pedrinha, pode ser uma pedrinha no sapato nesse Mundial, um time que sabe jogar. E a gente tem um dos jogos assim também desvalorizados, Pachuca do México e Salzburg da Áustria. Exatamente, esse jogo foi 2-1 pro Salzburg. E um detalhe interessante é que o jogo ficou mais de uma hora parado entre teve o primeiro tempo, aí 1-0 pro Salzburg. Aí começou o segundo, 1 minuto e pouco de jogo, o jogo foi paralisado porque tinha uma expectativa de uma tempestade enorme, não teve jogo por muito tempo, o jogo voltou pouquinho, 2 minutos depois que o jogo tinha voltado, o Pachuca vai lá, consegue empatar a partida, mas no final das contas o Salzburg ganhou. Mas sobre essa situação desse tempo, é um negócio que tem que ser pensado para a próxima Copa. Porque, por exemplo, no jogo entre Mamelodi e o San Hyundai, o jogo também foi adiado e nem estava um tempo assim muito ruim.
é algo que tem que ser pensado, sei lá, cobrir esses estádios de alguma forma, porque se ficar adiando assim todos os jogos, pode ser algo que pode causar problema no futuro. E a gente tem a última, né? A goleada, a segunda maior goleada, atrás só de Bayern e Auckland. Provavelmente vai ser por muito tempo ainda. Por muito tempo, que foi Juventus e Al Ain. A Juventus, que tá com um time muito estranho, vou ser muito sincero. A escalação da Juventus nem parece o super time que a Juventus já foi. É igual o PSG low profile. Exatamente. Pior, ele meteu 5-0 no Al Ain e jogou muito bem. Eu achei muito surpreendente. Foi uma boa primeira rodada desse Mundial em Toledo. Com certeza. Sim. E a expectativa para o segundo é essa continuação desses grandes jogos. Exatamente. Já falamos muito do que já aconteceu e precisamos destacar o que ainda está por vir para os brasileiros agora na segunda rodada do Mundial. Nesta quinta-feira, 1h da tarde, o Palmeiras enfrenta o Al Ahly do Egito em um jogo válido pelo Grupo A. O Palmeiras jogou muito bem contra o Porto no primeiro jogo e a expectativa é fazer 3 pontos para dar uma embolada nesse grupo, né, Hugo? Exatamente, o grupo está todo embolado, está todo mundo com 1 ponto, sem fazer gol, sem tomar gol. É um grupo que está literalmente igual. O que está diferenciando são o número de cartões amarelos, inclusive por isso que o Palmeiras está em terceiro lugar. Por causa do Abel Ferreira. Por causa do Abel Ferreira, o técnico que tomou cartão amarelo. Mas aí eu acho que é uma expectativa realmente de vitória. O Palmeiras jogou muito bem no primeiro jogo e o Al Ahly, por outro lado, jogou mal, tomou uma pressão, apesar de ter feito uma pressãozinha, foi muito mal tecnicamente. Então, expectativa vitória do Palmeiras. Também no feriado de Corpus Christi, o Botafogo entra em campo contra o PSG da França, às 10 horas da noite. Partida que promete muito entre o atual campeão da Libertadores contra o campeão da Liga dos Campeões da Europa pelo Grupo B. Essa é pedrada em Toledo, pelo amor de Deus. Isso aí tem tudo para ser um dos melhores jogos dessa segunda rodada, o campeão da Libertadores e campeão da Champions League. Vai ser uma final de intercontinental ali praticamente. Exatamente. E eu acho que esse jogo vai ser muito interessante. Eu acho que o PSG obviamente é o favorito, principalmente pelo jeito que está jogando os últimos jogos, né? 4-0, 5-0. Porém, o Botafogo tem um time qualificado, tem ótimos jogadores. Eu acho que vai ser um jogo muito bom de assistir. É que se o Botafogo empatar, já vai ser um resultado muito bom. Pensando ainda que o Atlético de Madrid perdeu o primeiro jogo, faz total diferença. Exatamente, eu acho que esse jogo aqui, todo mundo que puder parar, tem que parar e assistir, porque a expectativa é muito alta. E não pode dormir, porque o jogo é tarde. Exatamente, vai acabar meia-noite, então tem que se preparar realmente, porque esse jogo promete. E a sexta-feira é dia de Flamengo em campo, e assim como o Botafogo, em um jogo muito difícil. O rubro-negro carioca vai enfrentar o Chelsea da Inglaterra pelo Grupo D, às 3 horas da tarde. É o jogo mais difícil do Flamengo nesse Mundial. Expectativa, não sei se também é muito boa, porque o Flamengo ganhou no primeiro jogo, jogou muito bem, mas era um time mais fraco. E se empatar também vai ser um resultado muito bom. Exatamente, eu acho que o resultado ali que o Flamengo pode... Claro, tem que buscar a vitória. Com certeza. Mas se conseguir um empate já é um resultado muito positivo. O Chelsea ganhou de 2-0 ali do Los Angeles, mas dava para ver claramente que os jogadores não estavam se matando, né? Não estavam correndo assim para ganhar mesmo o jogo. Já estava com o resultado garantido, eles estavam mais naquele ritmo de treino, vamos dizer assim. E o Flamengo, por outro lado, apesar de ter jogado muito bem, teve alguns momentos de vulnerabilidade nessa estreia. Então eu acho que tem que abrir o olho, não tem que ser um jogo que, apesar de, claro, tem que buscar a vitória. Se tiver ali num 0-0, se tiver num 1-1, eu acho que tem que se contentar com o resultado, porque é um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada. Isso aí, a gente tem que lembrar que o próximo jogo do Chelsea é contra o Esperance. Ou seja, se o Flamengo empatar, o Chelsea, querendo ou não, tem uma vantagenzinha para poder passar em primeiro, porque vai jogar contra um time mais fraco, que é mais fácil de fazer saldo de gol. Exatamente. E mais uma vez, fechando a rodada nacional, o Fluminense joga no sábado às 7 horas da noite contra o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, uma partida válida pelo Grupo F. Aí, Toledo, eu acho que a expectativa de vitória do Fluminense é um jogo que o Fluminense tem... Eu acho que é o jogo que o Fluminense tem mais chance de vencer e vencer bem. Com certeza. Na teoria, o patinho feio do grupo e assim, o Fluminense tem que ganhar para poder aumentar as chances de passar em primeiro também. Exatamente. Já conseguiu fazer o mais difícil, que era o jogo contra o Borussia, e agora tem que dar continuidade a esse trabalho. E olha, Toledo, antes da gente encerrar esse nosso Correio Esportivo, que a gente já está sem tempo, já estamos estourando, eu só queria destacar duas outras partidas. A primeira delas é Bayern de Munique e Boca Juniors, que são dois times muito diferentes, tecnicamente, é diferente de todas as maneiras. Até a metodologia, assim. Totalmente diferente, só que a gente vai jogar com um time, vai ser um time muito intenso
contra um time que faz muita cera. Então eu acho que vai ser uma partida muito interessante. Esse E jogo a outra, ficar de olho mesmo. Exatamente. E a outra é River Plate e Monterrey. Esse daqui também é muito interessante porque os times são mais parecidos. Vai ser a cera dos dois lados, vai se compensar, vai ser um jogo que vai ser muito provavelmente decidido no físico. Exatamente. E assim como esses dois jogos e todos os outros que a gente destacou, vamos aproveitar esse Super Mundial, essa Copa do Mundo de Clubes que chegou para ficar porque tá muito bom. Tem que aproveitar esses jogos e aproveitar esse período, porque só daqui a 4 anos. Mas infelizmente a gente tem que acabar aqui. E assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. E olha, a gente já pode adiantar que já por conta dessa Copa do Mundo de Clubes, semana que vem vai ter mais uma edição, porque tá muito bom e a gente quer, claro, trazer todas as informações para vocês. Gente, como os meninos já falaram, na semana que vem a gente vai ter uma surpresa aí com o Correio Esportivo, com uma edição a mais na semana que vem, exatamente por conta do Mundial de Clubes. Mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Nova Friburgo perde verba para a proteção das mulheres. UPA de Teresópolis realiza o maior número de atendimentos a pacientes de outros municípios no mês de maio. Centro de Diagnósticos de Autismo do Estado do Rio de Janeiro realiza mais de 5.000 atendimentos. Crédito consignado CLT é aprovado e inclui motoristas de aplicativo. Mais de 5 milhões de candidatos se inscreveram no Enem deste ano. Região Serrana recebe 15ª edição do Serra Wine Week. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E, gente, olha só, a Prefeitura de Nova Friburgo perdeu uma verba de mais de R$814 mil que tinha sido conquistada através de uma emenda parlamentar participativa proveniente do mandato do deputado federal Glauber Braga, do PSOL, que seria destinada à Secretaria de Assistência Social para o abrigamento e o acolhimento de mulheres vítimas de violência. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Hugo Petersen. A informação sobre a perda do recurso foi anunciada durante uma reunião na Casa dos Conselhos, na qual estavam presentes membros do Conselho Municipal do Direito das Mulheres, membros da Secretaria de Políticas para Mulheres, entre outros entes. Os mais de R$800 mil que haviam sido empenhados pelo Ministério das Mulheres seriam utilizados pela Prefeitura para a compra de equipamentos para o abrigo. Mas a Prefeitura não disponibilizou um imóvel para a implementação da sede e também não solicitou a prorrogação do prazo para a entrega do projeto, e por isso o recurso foi perdido. Segundo o projeto inicial, a casa-abrigo funcionaria como um espaço para que as mulheres vítimas de violência doméstica possam se abrigar temporariamente de forma confidencial, juntamente com filhos e dependentes. Lá eles também teriam acesso a serviços de acolhimento institucional e de segurança. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. É uma pena, né? Porque é uma verba importantíssima para essas mulheres que sofrem algum tipo de violência. Mas, Hugo, muito obrigada por suas informações. Bom, e em Teresópolis, a unidade de pronto atendimento, a UPA, registrou cerca de 700 atendimentos a moradores de outros municípios no mês de maio, com destaque para o atendimento de pacientes das cidades de Magé, Guapimirim e São José do Vale do Rio Preto, que juntas registraram 61% dos atendimentos. Quem vai falar mais sobre esse assunto para a gente agora é Mariana Braga. Pacientes que residem nas cidades do Rio de Janeiro, Petrópolis e Sapucaia também se destacaram nos atendimentos da unidade de pronto atendimento de Teresópolis no mês de maio. A unidade atendeu cerca de 700 pacientes de outros municípios no último mês, sendo esse o maior número já registrado. Além desse tipo de atendimento, a equipe realiza um trabalho com os pacientes teresopolitanos que buscam a unidade, reduzindo o tempo de espera na fila de atendimento. A UPA fica localizada na rua Tenente Luiz Meireles, em Teresópolis, e atende a todos os tipos de emergência, incluindo odontológicas, 24 horas por dia. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mário, obrigada pelas informações. E ainda falando em saúde, o Centro de Diagnóstico para o Transtorno do Espectro Autista, o CEDTEA, oferece apoio e respostas a quem busca diagnóstico de autismo. Em 1 ano e 2 meses de funcionamento, a unidade já realizou mais de 5.000 consultas. E além disso, esse é o primeiro centro do estado dedicado exclusivamente ao diagnóstico do transtorno, com acolhimento, espaços adequados e profissionais capacitados. Uma pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que o estado do Rio de Janeiro é o terceiro com mais pessoas diagnosticadas com autismo no país. Há 1 ano e 2 meses, o estado do Rio conta com centro de diagnóstico para o transtorno do espectro autista, onde já foram realizados mais de 5.000 consultas com profissionais capacitados. A nossa equipe compõe, de neuropediatras, psiquiatras e tem a nutricionista, assistente social, fisioterapia. É uma responsabilidade muito grande,
porque um diagnóstico é para sempre. Na busca pelo diagnóstico no centro, os pacientes são atendidos por uma equipe multidisciplinar em consultórios e espaços adaptados para o acolhimento do paciente. O centro atende crianças e adolescentes de 18 meses de vida até os 18 anos. É preciso ter encaminhamento clínico com sinais de alerta ao diagnóstico do TEA. Aqui a gente observa o tônus dessa criança, se é uma criança hipotônica, se é uma criança que tem uma força adequada, se tem essa força diminuída, uma coordenação motora boa, se essa criança ela tem uma dificuldade na interação, se ela olha nos nossos olhos, se ela conversa com a gente. São 6 consultórios, 2 ginásios para terapia, sala de acolhimento e espaço de reunião para capacitação. A unidade tem capacidade de 100 atendimentos por semana. Além disso, o centro realiza atendimentos para a emissão de laudos e já recebeu 995 pacientes. Desse total, mais de 500 tiveram laudo do transtorno do espectro autista até 30 de abril e outros 495 ainda estão em atendimento. No processo de diagnóstico, cada paciente retorna em média 6 vezes na unidade e passa por pelo menos 12 médicos especialistas até que ocorra a emissão do laudo. Já na parte nutricional, assim que a criança chega na unidade, ela passa por uma consulta e depois é iniciado o atendimento. A gente busca dentro da nutrição sempre procurar ali como está essa questão nutricional dessa criança, dessa família, todo o contexto familiar, o padrão alimentar, tudo que pode estar envolvido nesse comportamento, né, que trouxe essa família até aqui o centro. Para acessar os serviços do centro de diagnóstico, as famílias devem procurar uma unidade de saúde básica mais próxima da residência para o agendamento por meio de regulação, que pode ser via Sistema Estadual de Regulação ou Sistema Nacional de Regulação. O centro de diagnóstico fica no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. E agora falando em economia, a Comissão Mista da Medida Provisória, que trata do crédito consignado CLT para trabalhadores do setor privado, aprovou no dia 18 de junho, esta quarta-feira, o relatório do senador Rogério Carvalho, que altera as regras para empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho. A medida provisória já está em vigor, mas precisa agora ser aprovada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado antes do dia 9 de julho, quando perderá a validade. Ao todo, mais de 47 milhões de trabalhadores poderão ser beneficiados com um novo programa, o Crédito do Trabalhador, que abrange empregados seletistas em geral, incluindo motoristas de aplicativo, domésticos, rurais e contratados por microempreendedores individuais formalizados. O relatório aprovado inclui também a possibilidade de crédito aos motoristas de transporte de passageiros por aplicativo. A concessão vai depender da existência de convênio entre a plataforma a qual o trabalhador está ligado e instituições de crédito. Neste caso, ao contratar um empréstimo, o trabalhador vai oferecer como garantia os valores recebidos no aplicativo. Editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a medida, anunciada em março, ampliou a modalidade de empréstimo com descontos em folha a todos os trabalhadores com carteira assinada, permitindo que empregados regidos pela CLT contratem empréstimos usando como garantia até 10% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, ou 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa. O objetivo do governo é reduzir os juros aplicados no consignado, cujas taxas são inferiores às aplicadas a outras modalidades de crédito. E, gente, olha só, a edição desse ano do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já tem cerca de 5,5 milhões de inscritos em todo o Brasil, segundo os dados do Ministério da Educação. Esse número representa um aumento de mais de 30% quando comparado ao ano de 2022. Quem vai falar mais sobre este assunto para a gente agora é a repórter Mariana Braga. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terminaram na última sexta-feira, dia 13, e mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram. O balanço foi realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é o órgão responsável por todas as etapas do exame. O número ainda pode ser alterado, pois depende da confirmação do pagamento da taxa de inscrição, que pode ser realizada até o dia 27 de junho. Neste ano, o número de inscritos supera o de 2024 e é o maior desde 2020. Por fim, as provas serão aplicadas pelo INEP nos dias 9 e 16 de novembro. E o resultado final será divulgado no dia 16 de janeiro de 2025. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. E lembrando que o pagamento da taxa deve ser feito até o dia 27 de junho, tá? Então, Mari, muito obrigada por suas informações.
E, gente, Petrópolis cedia mais uma vez o Serra Wine Week, um aguardado festival de vinho da Serra Fluminense, que chega agora à 15ª edição neste ano. O evento vai acontecer até o dia 22 de junho aqui na cidade imperial. Já em Teresópolis, o evento vai acontecer entre 26 e 29 de junho e será a primeira vez que a cidade vai participar. E por fim, o Serra Wine Week chega a Nova Friburgo no dia 3 de julho, seguindo até o dia 6. Criado por Rogério Elmore, o Serra Wine Week nasceu com o objetivo de fortalecer a imagem de Petrópolis como um dos grandes polos gastronômicos do Brasil e ampliar o público consumidor de vinhos na Serra. Além disso, o festival busca incentivar o consumo consciente da bebida. Eu pensei em criar um evento em cima do vinho, que tem tudo a ver com o frio, com a nossa gastronomia, sem fazer um evento de gastronomia. É um evento enogastronômico, mais focado mesmo no vinho. Então a gente pensou nessa ideia de fazer um evento em que a gente pudesse fazer um preço promocional nos vinhos. Durante o Serra Wine Week, o público da região serrana poderá aproveitar vinhos de diversas nacionalidades com desconto de até 30%. Os rótulos foram escolhidos por um grupo de 8 especialistas em uma degustação técnica. A importadora responsável será a Medoc, da cidade de Petrópolis, que também foi parceira das últimas edições. Entre os destaques da seleção estão rótulos brasileiros, portugueses, chilenos e argentinos, com opções para todos os gostos e bolsos. Porque o importador vendeu para 20, 30, 40 restaurantes de uma vez só, né? Os restaurantes compram por um preço diferenciado e o consumidor consegue, no final das contas, na ponta, degustar um vinho por um preço bem convidativo. E agora ele acontece em todos os restaurantes participantes, então quem for aos restaurantes participantes consegue comprar vinhos a um preço com 30%, 40% mais barato. O evento em Petrópolis contou ainda com um dia reservado para o Grand Tasting do Serra Wine Week, que é a maior degustação de vinhos da Serra e aconteceu no Vila Meia, em Itaipava. Esse evento vai acontecer também em Nova Friburgo, no dia 12 de julho. A gente teve na semana passada o Grand Tasting, que é a festa principal do evento, que é uma noite de degustação de vários rótulos, mais de 50 rótulos de vinhos são abertos para as pessoas poderem provar vários tipos de vinho e cada um achar o vinho que mais lhe convém, né? Além da cidade imperial, Teresópolis também participa do evento Serra Wine Week. A 15ª edição do maior festival de vinhos do estado do Rio de Janeiro acontece no município de 26 a 29 de junho. O evento chega em Nova Friburgo no dia 3 e segue por todo o fim de semana até o dia 6 de julho. O Serra Wine Week é um programa tanto para moradores quanto para turistas que gostam de vinho e gastronomia e que desejam aproveitar o inverno da Serra. Os vinhos e os restaurantes participantes podem ser conferidos no site serrawineweek.com.br e também nas redes sociais, @serrawineweek, tanto no Instagram quanto no Facebook. Gente, vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, mais uma semana acabando, um feriadão acabou de começar hoje e amanhã é sexta-feira. E sabe o que acontece amanhã, gente? Começa o inverno, dia 20 de junho. A gente já sentiu as temperaturas caindo bastante na semana passada. Nessa semana elas subiram um pouquinho, mas a estação mais fria do ano está prestes a começar. Então eu já tô aqui ao vivo com a Ana Beatriz Tomás, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo pra gente, sobre o inverno também e, claro, para amanhã, sexta-feira. Então, Ana, boa tarde! Feriadão começou, mas o inverno também está começando, então fala pra gente, como é que tá a previsão para amanhã? É isso aí, Rafa, uma boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha só, se esses últimos dias já estavam fazendo frio, é melhor se preparar então para os próximos dias. Isso porque o solstício de inverno ocorre nesta sexta-feira, dia 20, às 11h42 da noite, quando acontece também a noite mais longa do ano. O inverno se estende até o dia 22 de setembro, então temos mais alguns dias mais frios aí pela frente. A primeira onda de frio da estação deve ocorrer na virada do mês de junho para julho. E neste inverno, nós não teremos os impactos de fenômenos como o El Niño ou La Nina. E apesar da expectativa ser de dias mais frios do que nos invernos de 2024 e 2023, a tendência é de que a temperatura no fim da estação ainda fique acima da média em praticamente todo o Brasil. Então, pela meteorologia, né, vamos ter um inverno um pouco diferente. Mas agora vamos então à previsão do tempo para esta sexta-feira, dentro da cidade da nossa região de cobertura, né, o primeiro dia do fim de semana.
Em Nova Friburgo, o dia será parecido com o desta quinta-feira, com previsão de sol entre nuvens e sem chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a previsão é a mesma. Dia de sol, com algumas nuvens no céu e sem probabilidade de chuva para a sexta. Os termômetros podem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. E aqui na cidade imperial, Petrópolis, o dia será de grande acúmulo de nuvens no céu e aberturas de sol pela manhã. A noite também será de muitas nuvens, mas ainda assim não há possibilidade de chuva para a região. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Agora, saindo aqui da região serrana, indo para o sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será similar com os outros municípios. Muitas nuvens no céu e sem previsão de chuva. Os termômetros vão variar entre a mínima de 14 e a máxima de 26 graus. E para finalizar, em 3 dias, a previsão segue essa mesma tendência. Sem possibilidade de chuva e dias de sol entre nuvens. As temperaturas podem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 27 graus. Mas e aí, Rafa? Quero saber se você está preparada para esse inverno. Eu confesso que, apesar de gostar, não estou assim tão preparada, porque os últimos dias do outono já fizeram um frio ali, né, que deu pra gente sentir como vai ser. Apesar da meteorologia falar que o inverno dessa vez vai ser um pouco diferente, a gente fica aí com um pouco de medo, né? Ana, você sabe que eu também amo o inverno, assim como você. Então, eu tô ansiosa. É muito frio, mas, gente, o pessoal aqui da região serrana vai saber o que eu tô falando. A gente adora, ou muitos de nós adoramos, né? Assim, os turistas principalmente. Mas é a nossa época, assim, de alta temporada. A gente tem muito evento, a gente vem falando isso aqui a semana toda. Os dias são lindos, de céu azul, pouca chuva. Então, olha, é uma época que eu adoro. Eu, sinceramente, adoro o frio. Mas, Ana, você falou aí a previsão do tempo para amanhã, que permanece, por mais que o inverno vá começar, ainda permanece muito parecido com esses dias dessa semana, né? Um pouco mais quente. Mas lembrando, só começa amanhã às 11 horas da noite. Então amanhã a gente ainda vai trazer para você aqui a previsão do tempo para sábado e domingo. Mas, Ana, então muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira, claro, o início do inverno aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, é claro, Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã, gente, sexta-feira, então o nosso encontro está marcado, aquele mesmo horário, ao vivo, a partir de 1h da tarde. Eu espero por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.